Opa todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar de uma banda britânica, com um compositor aí reconhecidamente brilhante, certo? Mas como as temáticas das canções dessa banda eram muito britânicas, assim como no caso dos Small Faces que eu falei alguns vídeos atrás, eles não tiveram um grande sucesso no mercado americano, justamente por causa dessa temática exageradamente britânica. Essa banda é o Kinks, e esse compositor brilhante que eu falei é o líder da banda, guitarrista base, principal vocalista, que é o Ray Davies, que montou o Kinks aí no começo da década de 60 com o irmão dele, o David Davies, também mais aí como guitarrista solo, o Pete Quaife no baixo e o Mick Avory na bateria. O Mick Avory chegou a fazer parte de uma formação embrionária dos Stones, mas não acabou perdurando ali. Daí foi aproveitado aí pelo Ray Davies para formar o Kinks. E os três primeiros álbuns do Kinks, eles não foram assim, eu vou falar, brilhantes, eram interessantes, mas não eram assim brilhantes. Naquela época o Kinks era mais uma banda de singles. Os singles sim eram geniais, certo? Os dois primeiros não fizeram sucesso. Você pega aí, o primeiro foi uma versão bem anêmica de Long Tall Sally. E o segundo é uma tentativa de fazer uma música meio Beatle, que é You've Got Something to Me, se não me engano. Não, You Belong to Me, não lembro agora o nome exato da canção. Mas não fizeram muito sucesso. Só no terceiro single, aí sim vem um arrasa quarteirão, que é You Really Got Me. E a partir daí foram singles clássicos um atrás do outro. A gente teve aí All Day and All of the Night, Set Me Free, Tired of Waiting for You, só musicaços. Mas os três primeiros álbuns, o primeiro chamava The Kinks, só o segundo Kinda Kinks, o terceiro The Kinks Controversy, eram interessantes assim, mas reforçava apenas que o Kinks dava melhor com singles do que com álbuns cheios. A coisa começou a mudar a partir de 1966, quando lançaram para mim o primeiro grande álbum fechado deles, que é esse aqui, o Face to Face, que é uma edição legalzinha com várias faixas bônus. Então aqui, Face to Face. Aqui também uma edição caprichada com várias fotos, com informações relevantes. Aqui também uma capa alternativa. Aqui o CD. Então, para mim, o primeiro grande álbum do Kinks foi esse aqui, Face to Face, que é bem diverso. Eles têm as suas canções aí, beat, R&B, como eles estavam acostumados a fazer, de mod, mas eles deram uma diversificada aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma linda balada, Rosie Want You Please Come Home, que o Ray Davies fez em homenagem à irmã dele, que depois de se casar se mudou para a Austrália, que ele conta como sente falta dela. Diz a lenda até que o David Davies chorou durante a gravação da sessão aqui. Também temos aqui uma cutucada em alguns músicos de estúdio que se achavam supra-sumo, segundo o Ray Davies aqui, que no caso de se achando man. Também temos aqui Rainy Day in June, também falando aí sobre a frustração do verão britânico ser sempre chuvoso. Holiday in Waikiki, que é uma música meio surf music, eles apostam um pouco na surf music aqui, falando meio da falsidade e dessas coisas de Havaí e tudo. Como ele fala que ele chega para conversar com uma dançarina de hula-hula, fala que a mãe era italiana, o pai era grego, coisas, e até as saias delas eram feitas de PVC, uma coisa assim bem fake. Depois, para mim, Fancy, uma das mais lindas canções do Kinks, uma música com um pique orientalista. Tenho certeza que o George Harrison ficou com inveja depois de ter ouvido Fancy. Também Sunny Afternoon, uma música também que fez bastante sucesso na Inglaterra na época, uma música meio lesada, lembra um pouco Lazy Sunday do Small Faces, mas essa de 2 anos antes. E nessa versão aqui, do álbum, temos importantes músicas que foram lançadas como singles apenas, como o caso de I'm Not Like Everybody Else. Bem enérgica, bem
uma música com uma certa raiva assim, a gente percebe isso na voz do Ray Davies, uma música meio enfesada. Dead End Street, que é o lado B, também mais ou menos no mesmo estilo. E duas canções que nunca foram lançadas aqui, Mr. Reporter, que é o Dave Davies que faz os vocais principais, e Little Women, na verdade, que é um instrumental. E em 1967 veio outra maravilha, que é esse aqui, Something Else by the Kinks. Aqui. Eu não vou falar faixa por faixa, que são 5 álbuns que eu vou falar, então vai ficar muito pesado o vídeo, muito longo. Eu evito fazer vídeos muito longos para não ficar desinteressante e maçante. Mas, para mim, esse aqui, possivelmente talvez o melhor álbum dos Kinks, que eu mais gosto, pelo menos o meu preferido, é esse aqui. Já começa arrasando com David Watts, que conta historinha assim daquele cara da sua época de colégio, sua época de escola, que era o queridinho de todos, que as menininhas ficavam todas babando em cima dele, era meio blasé, ele era meio aquele metido a cu assim. Ele fala, eu queria ser igual o David Watts, como ele diz aqui, como ele canta aqui. Mas é uma música meio irônica, na verdade. Depois outra que é o Death of a Clown, também é uma música bem estilo dylanesca, e aqui com o vocal do Dave Davies, e com um vocal feminino também, um coro feminino bem interessante. Uma música meio pungente, uma música meio melancólica também, como o próprio nome, o título já diz, Death of a Clown, a morte do palhaço. Two Sisters, que faz uma revelação meio velada sobre a relação entre o Ray e o Dave Davies, aqui colocando na pele de duas irmãs. Depois, outra que eu gosto também, Love Me Till the Sunshine, uma música bem roqueira, que é o Dave Davies que canta também. Lazy Old Sun, uma música linda, uma música com tons pastorais, assim, com mais bucólica. Depois, Afternoon Tea, outra música que eu gosto bastante também, que é meio estilo vaudeville, onde ele lamenta aí que não vai encontrar mais uma certa mulher. Também, e a grande faixa do disco que fecha o álbum original, que é Waterloo Sunset, uma homenagem à cidade de Londres, lindíssima, uma balada linda, que até ele falou, que ele diz aqui nas liner notes aqui, que ele tinha a ideia de fazer uma homenagem às bandas de Liverpool, na época que ele estava querendo compor Waterloo Sunset, mas ele pensou, eu sou de Londres, eu não sou de Liverpool, vou fazer uma homenagem aqui à minha cidade, e ficou lindo. E, como eles falam, enquanto eu puder ver o pôr do sol em Waterloo, eu vou estar no paraíso, como ele canta aqui. E aqui também várias faixas bônus muito boas, como por exemplo Autumn Almanac, que saiu em single, uma música, um estilo meio que viria a predominar no álbum seguinte, aí meio um pouco vaudeville, um pouco música dancehall britânico. Também é Wonder Boy, linda, uma das músicas que o John Lennon mais gostava, era Wonder Boy. Então, para mim, esse aqui é um grande álbum. Para mim, talvez o melhor da carreira dos Kinks. E foi sucedido por outro grande álbum, esse aqui mais conceitual. The Kinks are the Village Green Preservation Society. Esse é o nome desse álbum aqui. Essa maravilha. Também aqui foi uma série que foi lançada aí dos álbuns dos Kinks, mais ou menos com a mesma formatação. Aqui. E nesse álbum aqui que eu falei que ele é meio conceitual, ele fala de coisas assim que são bastante caras aos britânicos. Como ele fala, é um álbum com uma pegada um pouco mais acústica, um pouco mais folk, com algumas exceções. Então, por exemplo, a gente vê aqui a faixa título, certo? Que tem uma pegada um pouco meio psicodélica, lembra um pouco aquelas bandas tipo Kaleidoscope, britânico, no caso. Também Big Sky, que tem um dedilhado de guitarra que eu acho fantástico também, um estilo de tocar guitarra bem particular, guitarra e violão no caso, com violoncelos também.
Last of the Steam Power Trains quebra um pouco a vibe aqui desse álbum, porque ela lembra um pouco mais as canções antigas de R&B e beat deles. Mas temos também Animal Farm, que faz uma referência aí ao livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, que foi traduzido aqui no Brasil. Em inglês é chamado Animal Farm. Depois temos Phenomenal Cat também, que é uma música meio que estilo conto de fadas também, falando sobre um tal gato fenomenal. E eu gosto também, Wicked Annabella, é uma música mais soturna, uma música que fala sobre uma bruxa tal da perversa Annabella. Tem uma pegada meio Halloween, assim, lembra alguma coisa assim, e é uma música mais tensa, que difere das outras aqui. Então aqui também é um grande disco, por muitos considerado o melhor do The Kinks. Eu gosto mais do anterior, do Something Else, mas também é um grande disco esse aqui. Depois, esse que é um por ano praticamente, tinha esquecido de falar, o Face to Face de 66, o Something Else 67 e o Village Green Preservation Society de 68. Daí em 1969 veio o projeto até então mais ambicioso do The Kinks, mas que eu acho, até o Ray Davies ele comentou aqui nas próprias notas daqui do encarte, ele disse que ele tem sentimentos meio contraditórios em relação a esse álbum aqui, que ele acho que poderia ter sido melhor. Foi bem ambicioso, é um álbum com uma pretensão um pouco maior, mas eu acho que dos que eu vou dizer aqui é que eu menos escuto, mas é bom sim, não é nem um pouco ruim, é ótimo na verdade. Mas é um álbum que tem uma pegada um pouco mais pretensiosa, eu diria, que é esse aqui, Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire, ou Arthur, o declínio e queda do Império Britânico. Então, mais conceitual do que o anterior ainda. É uma visão meio irônica e ao mesmo tempo melancólica da Inglaterra, do Reino Unido, deixando de ser uma potência, uma superpotência, para dar lugar aí aos Estados Unidos, no caso. Tipo aquele Rainha Vitória, no encarte aqui. É meio que uma constatação de que o Império Britânico desmoronou. E ao mesmo tempo que ele acha que teve coisas boas a partir disso, que os ingleses passaram a ser menos arrogantes e tudo mais, ele tem uma certa melancolia sobre o fim de tudo isso também. Então já começa muito bem com a faixa Victoria, que fala aí sobre a Rainha Vitória, foi o auge do Reino Unido, na verdade. Que ao mesmo tempo que você vê que ele tem um certo orgulho de falar de como o Império Britânico foi grande, também tem uma certa ironia aí, no caso. Que trouxe vários problemas mundiais e também essa supremacia britânica, no caso. E até uma banda punk, o The Fall, fez uma versão muito boa dessa canção também. Mas depois ele entra mais aí no campo antes da Segunda Guerra, principalmente na música Drivin', que meio que meio que comenta aqui que parece que tá havendo rumor de uma guerra, o que, não sei o que todo mundo tá querendo brigar, mas deixa eles brigar, que a gente tá na crista da onda, a gente deixa eles que se matem lá, que a gente tá bem. Mas daí a coisa foi, como todo mundo sabe, a coisa foi degringolando, a Inglaterra entrou na guerra, sofreu bastante com a guerra, com os nazistas e tudo. E daí que vem, depois do pós-guerra, as dificuldades do pós-guerra também, ele comenta aqui. Até o caso Australia, a canção fala das oportunidades que estão surgindo na Austrália, e muitos britânicos no pós-guerra emigraram para lá, inclusive a irmã deles, como eu falei na música Rosie Won't You Please Come Home, do Face to Face. Então, depois Shangri-La, também é uma música bem amarga, falando aí sobre aquela falsa sensação de superioridade dos britânicos. She's Bought a Hat Like Princess Marina, que é uma música bem curtinha, mas que também dá uma espicaçada aí na falida nobreza britânica. E depois, nesse álbum aqui, nessa versão que eu tenho aqui, tem inúmeras faixas bônus. Plastic Man, King Kong, Mindless Child of Motherhood, e várias, Mr. Shoemaker's Daughter, que nunca foi lançada. Então aqui, um álbum, ele é um pouco mais, como eu posso falar, um pouco menos digerível, vamos dizer assim, mas é um bom álbum sim.
Mas até o Ray Davies fala que ele acabou se perdendo um pouco no projeto aqui. E aqui também o Kinks sofreu uma mudança na sua formação, saiu o Pete Quaife no baixo, entrou o John Dalton. Eu acho que ficou um pouco mais frouxo o som do Kinks sem o Pete Quaife. O John Dalton, pelo menos nesse álbum aqui, não encaixou muito bem. E depois, em 1970, daí eles voltam para um rock mais básico, com esse aqui, Lola vs. The Powerman and the Money Go Round Part 1. Aqui, essa minha versão é diferente dessa aqui, imita meio que um vinil. Aqui a contracapa. Aqui é um álbum onde um dos principais alvos aqui, com certeza, é a indústria fonográfica. Não é o único, mas aparece em mais de uma canção o tema aí sobre as humilhações, às vezes, que as bandas precisam se submeter, pelo menos naquela época, para entrar no mercado fonográfico, para participar de um Top of the Pops, algo assim, para aparecer na capa da NME, ou Melody Maker, ou coisas do tipo. Então aqui, nesse campo aí do protesto à indústria fonográfica, a gente vai ter Denmark Street, uma música aí um pouco meio vaudeville também. E Denmark Street era a rua em Londres, onde, pelo menos naquela época, ficaram boa parte dos agentes musicais, no caso, de agências de talentos musicais. E também a gente tem a música Top of the Pops, justamente que fala sobre isso. Também Rats, que é uma crítica um pouco mais velada, mas é sobre isso também. E aqui, músicas que eu destaco também, a própria música Lola, a música Lola aí que fala sobre, é um travesti, na verdade, um transgênero aí no caso, uma música meio que profética, falando que ele se apaixonando por um transgênero, mas um rapaz meio ingênuo que na hora não percebeu muito bem sobre isso. E até ele tem a profética frase Girls will be boys and boys will be girls, bem adequada aos dias de hoje. E também aqui uma música com uma temática mais ambientalista, que é Ape Man, que é o Homem Macaco. Aqui é um reggae, uma música bem inspirada no reggae, naquele rocksteady jamaicano. Até ele força um sotaque jamaicano aqui, o vocalista Ray Davies. Ele fala que ele não aguenta mais a poluição, ele não aguenta mais o trânsito, o barulho, ele quer voltar para a selva e viver como um homem macaco, no caso. Isso que ele subir no coqueiro o dia inteiro, comer banana o dia inteiro, mais ou menos isso que ele diz aqui que ele tem vontade de fazer, que ele quer sair da metrópole de todo jeito e voltar a ter uma vida bem mais simples. Depois disso, o Kinks lançou uma trilha sonora, que é uma trilha sonora que é bem esquecida, chamada Percy, em 1971, que repete algumas músicas, tem uma versão instrumental de Lola, Animals in the Zoo é bem estilo Ape Man, mas tem grandes músicas, tem duas baladas lindíssimas, que é The Way Love Used to Be e Moments. Moments é simplesmente indescritível de tão linda, mas é um álbum que passa meio batido. Depois disso eles mudam de gravadora, eles eram da Pye, eles passam para RCA e lançam um álbum também que é bem cotado, que é o Muswell Hillbillies, mas eu já não curto muito. Então, para mim, o auge do Kinks está nesses 5 discos aqui. Face to Face, de 1966. Something Else by the Kinks, de 1967. The Kinks Are the Village Green Preservation Society, de 1968. Arthur, or the Decline and Fall of the British Empire, de 1969. E Lola vs. Powerman and the Money Go Round Part 1, de 1970. Para mim, o auge do The Kinks está nesses 5 álbuns aqui. Recomendo demais escutar todos. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!